Acabou, meu amigo, esse problema seu com língua portuguesa. Esse negócio de ficar horas e horas diante da gramática, parecendo que é grego, que é hebraico, sem entender nada. Vamos acabar com isso. Revisão geral aqui de língua portuguesa, aula de número 3. Nós vamos continuar aqui com sintaxe da oração. Falamos sobre acentuação gráfica, falamos sobre o sujeito. Hoje nós vamos falar sobre os termos integrantes da oração, aqueles termos importantes da oração. Tranquilo? Eu gostaria de falar inicialmente sobre o verbo transitivo. Lembra dele, o verbo transitivo? O próprio nome já diz, transitivo, transita, ou seja, necessita de complemento. O verbo intransitivo, com essa partícula in, de negação, quer dizer que é um verbo que não necessita de complemento. Certo? Esse entendimento vai nos ajudar aqui para analisarmos os termos integrantes da oração, que são os complementos. Complemento verbal, complemento nominal e agente da passiva. Tranquilo aí? Então, termos integrantes da oração. Dê uma olhadinha aqui. A turma encontrou o mestre inesquecível. Perceba. Se você parar no verbo encontrar, veja que a frase ela perde o sentido. A turma encontrou. Encontrou o quê? Então esse verbo ele necessita desse termo integrante. Ele necessita de um complemento. É justamente o papel de um mestre inesquecível. Então o mestre inesquecível faz o papel de complemento verbal. Completa o sentido do verbo encontrar. Tranquilo? Segundo exemplo. A educação sente necessidade de educadores de verdade. No primeiro caso, tratamos do verbo. O verbo necessita de complemento. Nesse segundo caso, nós vamos ver que é um nome que necessita de complemento. Necessidade, olha para cá, é um substantivo que necessita de complemento. Então, nós teremos então um complemento nominal. Certo? Para iniciar o assunto, nós vamos agora falar sobre o complemento verbal. Vamos falar um pouco dele. Vamos trabalhar aí alguns exemplos. O complemento verbal completa o sentido dos verbos transitivos, aqueles que transitam, aqueles que necessitam de complemento, com eles formando unidades significativas. Olha para cá. Buscamos incessantemente o belo. Ô pessoal, quem busca alguma coisa. Então perceba que o belo está fazendo o que com buscamos? Está completando o sentido do verbo. Então, complemento verbal. Houve muita confusão na partida. Olha para cá, houve o quê? Certo? Então nós temos aí muita confusão, completando esse verbo haver, que está aqui. Tranquilo? Terceiro exemplo. Os homens pedem-lhe amor sincero. Olha só, o complemento verbal sendo representado aí por pronome, ó. Os homens pedem amor sincero a quem? A elas, beleza? Então, complemento verbal. Gosto de música popular brasileira. Então, eu tenho de música popular brasileira completando o sentido desse verbo gostar. Então, é o caso do complemento verbal. Tranquilo aí? Vamos para uma questão jóia, uma questão tranquila aí para a gente matar. Olha para cá. Dificilmente usaria o analista um gritante merecem, plural referido à singularíssima teoria, ainda que o verbo apareça antes do sujeito, caso que frequentemente induz o redator ao engano. O que é que ele quer, pessoal, com essa questão? Veja bem, do ponto de vista das relações sintáticas, os termos analista e redator exercem funções diferentes. Será que exercem funções diferentes mesmo? Olha aqui, é certo ou errado? Vamos analisar direitinho? Você já pode analisar, certo? Vamos analisar inicialmente analista. Dificilmente usaria o analista um gritante merece. Pessoal, quem é que usaria esse tal desse gritante merece? O analista, certo? Então eu falei com você que o verbo ele é dedo duro, ele diz quem é o sujeito. Então eu tenho aí o analista como sujeito, certo? Ele que pratica a ação, ele que está praticando a ação, tranquilo? Então o analista usaria um gritante merece. Então a função de sujeito
concurso pode trazer também função subjetiva, que é a mesma coisa. Vamos analisar então redator. Caso que frequentemente induz o redator. Olha só, quem é que induz o redator? É o caso. O caso é que induz. Então o caso é o sujeito. Induz quem? Induz o redator. Então o redator está funcionando aí como complemento verbal. Complemento do verbo induzir. Tranquilo aí, pessoal? Então marcamos certo, ó. Exercem funções diferentes. Sujeito e complemento verbal. Tranquilo? Complemento nominal. O complemento nominal completa o sentido de um nome por meio de uma preposição. Olha só, sempre por meio de uma preposição. E aí eu gostaria de chamar a sua atenção, porque entende-se por nome aí 3 classes gramaticais: substantivo, adjetivo e advérbio. Muito cuidado com isso. O complemento nominal, ele pode completar o sentido de um adjetivo, pode completar o sentido de um substantivo e pode completar o sentido de um advérbio. Confira aqui comigo. A arte é necessária. É necessária a quê? É necessária a vida. Então eu tenho um adjetivo aqui, necessária, exigindo um complemento. Então a vida, complemento nominal. Não temos acesso. Acesso a quê? Acesso a quem? Bom, eu tenho um substantivo exigindo um complemento. Acesso a vereadores da cidade. A professora agiu favoravelmente. Olha o advérbio aqui, ó. Nós vamos ver que o advérbio ele tem a função de modificar o verbo, certo? Então, advérbio de modo, agiu favoravelmente a quem? Aos alunos. Então, eu tenho aos alunos aí como complemento nominal. Tranquilo, fácil demais, não tem dificuldade. Vamos lá, mais uma questão aí, joia para você. A função sintática do segmento destacado. O combate à violência é uma necessidade geral. Encontra a correta classificação na alternativa. Olha, pessoal, que joia. Eles querem a função desse termo aí, a violência. Fácil demais. O combate, se eu parasse no combate, perceba que se essa frase ela teria algum sentido. O combate é uma necessidade geral. O combate a quê, você perguntaria? Não é verdade? Combate é o que, pessoal? É um verbo? Não, é um nome, certo? Então esse nome, ele exige um complemento, e o complemento é justamente a violência. Então a violência, complemento nominal. Tranquilo aí? Então marcamos aí a letra C. Próxima questão. Dentre as orações abaixo, uma contém complemento verbal em negrito. Qual? Qual? Contém complemento verbal. Meu pensamento é subordinado ao seu. Opa, é subordinado. Subordinado é adjetivo, exigindo um complemento, então complemento nominal. Não deve haver em cada reunião falatórios inúteis. Opa, aqui sim. Não deve haver. Haver o quê? Falatórios inúteis. Então temos aqui completando o sentido do verbo haver. Olha aí, é a função justamente do complemento verbal. Tranquilo aí? Então marcamos a letra B. Vamos conferir? Não temos necessidade de falsas amizades. Olha para cá. Necessidade é um nome, é um substantivo, exigindo aí um complemento nominal. Venho da cidade às 3 horas. Não tenho aqui nem complemento nominal, nem complemento verbal. Eu tenho aqui, ó, o adjunto adverbial, que é aquele termo acessório de quem vamos falar mais tarde. Fizemos referência aos alunos mais bem preparados. Olha, a referência é um nome, ó. É um nome substantivo, exigindo aí complemento. Então eu tenho aqui um complemento nominal. Marcamos então a letra B de bola. A oração que apresenta complemento nominal vamos fixar o assunto, é teoria e prática juntos. Os pobres necessitam de ajuda. Percebam aqui, necessitam verbo, exigindo um complemento verbal. Sejamos úteis à sociedade. Opa, eu tenho aqui um nome, eu tenho aqui um adjetivo, exigindo um complemento. Então, complemento nominal, ficamos com a letra B. Os homens aspiram à paz. Olha o verbo aqui, exige o complemento verbal.
os pedidos foram feitos por nós, certo? Aqui na letra D é o caso de agente da passiva, que vamos trabalhar agorinha. A leitura amplia nossos conhecimentos. A leitura amplia o quê? Olha o verbo exigindo um complemento o quê? Verbal. Tranquilo? Então fechamos aí complemento nominal e complemento verbal. Vamos para agente da passiva. Olha, pessoal, muitas das dificuldades nossas é que a gente não presta atenção na nomenclatura. Ó, professor, agente da passiva já está falando, meu querido. O que é uma passiva? É o caso em que é uma oração em que o sujeito sofre ação, certo? E quem pratica a ação é justamente esse agente. Então, agente da passiva é aquele termo que pratica a ação na voz passiva. Olha como é fácil. É o termo que pratica a ação na voz passiva. O boi foi engolido pela jiboia. Por que, professor, a voz passiva? Porque o sujeito é boi. E por que o senhor disse que o sujeito é boi? Porque é a ele que estou me referindo. Quem é que foi engolido? Certo? Quem é que foi engolido? O boi. É um sujeito paciente. Ele sofre ação. E quem é que pratica a ação? A jiboia. Então eu tenho pela jiboia, certo? A preposição acompanha também. Então, pela jiboia, eu tenho aí agente da passiva. A secretária foi ameaçada de demissão pelo patrão. Olha só, sujeito paciente. Ela foi ameaçada. Ela sofre ação. E quem pratica essa ação é o patrão. Então, ele é o agente da passiva. Então, eu tenho aí pelo patrão, agente da passiva. Tá vendo como é fácil? Olha uma questão joia aí, 2013. Assinale a alternativa que indica corretamente a função sintática de pelo atendente na oração. O presente foi caprichosamente embalado pelo atendente. Olha que tranquilo. Ele foi embalado, então ele sofreu ação. É um caso aí de sujeito paciente. E quem pratica a ação é justamente a atendente. Então eu tenho pelo atendente aí, agente da passiva. Mais uma questão tranquila. Na frase a urna eletrônica foi recebida pelo cidadão. Olha, ela foi recebida. Eu tenho aí voz passiva. E quem pratica a ação é o cidadão. Então, pelo cidadão, agente da passiva. Tranquilidade? Vamos para essa última questão aqui, uma questão de revisão. A gente fixar bastante o assunto. Assinale o item em que a função não corresponde ao termo em destaque, certo? Em que a função não corresponde. Alternativa incorreta ele quer. Comer demais é prejudicial à saúde. Olha para cá. Comer demais é prejudicial a quê? É prejudicial à saúde. Então eu tenho a saúde completando o sentido desse termo aqui, que é um nome. Tranquilo aí? Um adjetivo. Jamais me esquecerei de ti. Ele diz que é complemento verbal. Claro que é complemento verbal, porque quem se esquece de alguém. Então eu tenho um termo aqui completando o sentido do verbo. Ele foi cercado de amigos sinceros. Olha, pessoal, é passivo, ele foi cercado, ele recebe a ação. E quem é que pratica? Os amigos sinceros, tranquilo? Então a preposição, ela acompanha aqui. Letra D. Não tens interesse pelos estudos. Complemento nominal. Tranquilo aqui, ó. Pelos estudos está completando, ó, o sentido desse nome aqui. Tá vendo aí? Tranquilo, maravilha. Então sobrou apenas a letra E. Ele tinha receio de tudo à sua volta. Ele disse que é complemento verbal. Nananina não. Ele tinha receio. Receio de quê? Receio é um verbo? Não, receio é um nome. Tranquilo? Então eu tenho aqui um complemento nominal. Tranquilo aí, pessoal? Então um grande abraço e até a próxima aula.